Vereador, ilustre senhora vereadora, nobres senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, saúde de forma especial à mesa diretora que irá me assessorar nos trabalhos. Solicito o primeiro secretário, o ilustre vereador Antônio Pires, para fazer a chamada nominal dos edis. Bom dia a todos. Vereador Auremar, vereador Gualberto, vereador Silvino Cavalcante, vereadora Fátima Carvalho, vereador Eugênio, vereador Márcio Nemédio. Sem justificativa até o momento, o vereador Edinaldo Barro, a vereadora Raimunda e Paulo Afonso não compareceram. Havendo quórum regimental, declaro sob as bênçãos de Deus aberta a sessão. Senhores, na forma regimental vamos entoar o hino de Salgueiro. Convido a secretária DOC para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Peço dispensa. A pedido do vereador Gualberto Muniz, a dispensa da leitura da ata. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Quero convidar o novo vereador Auremar para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa, no nome de Márcio Nemédio, Antônio Pires e Eugênio, os demais vereadores, Alberto Conelito, Ednaldo Barros, Bill, e a saudar todos a plateia, pessoal, os funcionários. Um bom dia a todos. Eu vou ser bem breve. Eu queria só pedir, fazer umas reclamações. Questão do que está acontecendo hoje, depois da eleição passada, agora, pouco dia. Questão da redução de água para a zona rural. Estive no sítio Poço da Pedra, pouco dia, domingo passado, da qual receberia 14 carro-pipa d'água por mês e reduzido para 7. Sítio Paula está com as mesmas reclamações e demais. Tem muitos sítios aí hoje reclamando a gente, porque já sabe que a gente se elegeu vereador e já sabe que de já a gente já tem que estar recebendo realmente as reclamações e que não é nada bom para esse pessoal que realmente estão sofridos. E também queria fazer uma reclamação, a questão dali do sítio Negredo, aonde essa empresa Control contratou alguns funcionários ultimamente, pegando pessoas de fora e trazendo para empregar, tanto quanto tem pessoas da localidade precisando de emprego. Inclusive tem pessoas que têm 2 filhos e não têm emprego. Inclusive não recebe aquele valor que os demais recebem lá dentro da Vila do Negredo. Tem muitos deles que recebem um valor lá de X, que não sei nem quanto custa. Me falaram em 900 e pouco. Esses são das pessoas que nem receberam esse valor, não recebem. E não foi empregado, questão político. Assim foi o que eles me passaram. Eu queria pedir às autoridades competentes que não vamos fazer essas coisas politicamente, porque a pessoa que está precisando, não é porque votou em outro partido que não vai poder ter o benefício. Então eu quero pedir a essas autoridades competentes que vejam e olhem direitinho para essas pessoas. E é só isso. Quero agradecer a todos por essa oportunidade e dizer aos demais vereadores que estou, acho que sendo a última reunião desse meu mandato aqui hoje, né? A partir de 2013, só se Deus quiser, estarei aqui com vocês de novo. Muito obrigado. Quero convidar o novo vereador Alberto Muniz para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar o presidente Márcio Nemédio, primeiro secretário Antônio Pires, segundo secretário Eugênio Bezerra, demais colegas vereadores Auremar, Gil Benício, Ednaldo Barros, Fátima Carvalho. Quero cumprimentar também a todos os funcionários aqui da casa, ao vereador que irá assumir 1º de janeiro, nosso amigo Almir, está aqui presente, nosso amigo Joaquim e Cássio, que aqui se encontra na Casa Epitácio. Quero agradecer a presença de todos vocês, os familiares de Aderbal também que se encontram aqui. Quero agradecer também e dizer que é uma grande alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez nesta tribuna. Eu estou me recordando aqui que política é engraçado. O pessoal
vai passar a vida toda, mas não vai entender por que alguns vereadores que tiram mais votos do que outros não entram, e os que tiram menos votos entram. É engraçado, a gente conversando com algumas pessoas, o pessoal até hoje não entende. E cada eleição que passa, a população fica sem entender. E cadê o voto da democracia? Cadê a vontade política? Cadê a vontade do povo? Às vezes não prevalece. O que prevalece é a lei. Mas isso aí eles fizeram justamente para beneficiar os partidos pequenos, que diziam que as pessoas que tivessem menos condições nunca chegariam ao poder. E às vezes não é como dizem. Às vezes as pessoas elegem de forma diferente e às vezes muitos candidatos com muitos votos não se elegem e outras pessoas com menos votos ficam de fora. Tem algumas crianças que às vezes na escola fica dizendo: meu candidato teve 1.025 votos, teve outro que tirou 600 e entrou. Por quê? Você vê, até as crianças ficam querendo saber. E isso, a democracia, ela é um direito, mas não é um dever. A população vota, mas infelizmente não é o que eles pensam. É o que a lei tem há muitos anos, e eu acredito que tem algumas pessoas, já em alguns lugares, querendo fazer uma mobilização. Pois não, Bill, pois não. Olha, vereador, eu acho que essa sua colocação, a população, como você disse que a população não entende o sistema, é um sistema meio complexo, mas a verdade é que você, dentro do seu partido, vocês formaram, vamos supor, 3 coligações, do outro lado formou 3 ou 4, como seja. Então não pode acontecer que um vereador seja eleito com voto de outra coligação. Então cada um só se elege em cima das suas coligações. Então é o que a coligação determina. Então é justamente o que aconteceu, justamente com a situação de alguns vereadores, como você, Antônio Pires, que teve cerca de mais de 1.000 votos e não se elegeram, e outros, mas deixa que os outros são de outras coligações. Então cada coligação tem o seu papel, tem o seu dever e tem o seu espaço. Muito obrigado. Pois não. Pois não. Só para concluir, nobre vereador Gualberto, analisando essas coligações, então nós temos certeza que entra os mais bem votados. Aí como é que entra os mais bem votados? Teve gente com mais votos e outros com menos não entrou. Mas é o mais bem votado de sua coligação. A política de Salgueiro, ela foi dividida em 5 grupos. 3 grupos do prefeito Marconde e 2 grupos do prefeito Alvinho. Então em cada grupo entra o mais bem votado. Então é fácil de passar para o povo nessa natureza. Entra do seu grupo os mais bem votados. E eu ainda acho que ainda é o certo. Eu acredito, se mudar, eu creio que ainda fica pior, certo? Porque, veja só, hoje, na chapa majoritária do prefeito Marconde, teve 51 candidatos, não é isso? 54 candidatos. Na outra chapa, eu não sei o número, mas foi 28, se eu não me engano. O que é que acontece? Se mudar a política, ela vai dar trabalho. Por quê? Porque cada prefeito vai querer colocar no máximo 8 candidatos, 10 candidatos. Ele vai apontar os candidatos. Não é nós querer sair candidato, e sim os prefeitos que vão apontar. Por quê? Quanto menos ele aponta, mais vantagem ele tem no número de vereadores. Então é uma matemática complexa, mas ainda acho que ainda é o método certo, é esse de coligação. Muito obrigado. Pois não. Não, da minha parte eu não tenho nada contra, porque eu sei que a questão não sou eu, que eu entendo. É a população que não entende. São as pessoas que, às vezes, a gente quer dizer a verdade, mas eles não entendem. Eu digo, olha, se eles lançarem mais candidatos, eles com certeza vão na soma de todos, vai ter candidato com menos votos que vão entrar. Mas o pessoal, às vezes, não quer aceitar e, às vezes, fica dizendo, muda de partido. Mas não quer dizer mudar de partido que vai diminuir o voto. Não. Mas o pessoal ainda tem essa coisa na cabeça e fica difícil. Uma coisa também que eu estou preocupado também é o seguinte: eu gostaria de até registrar na ata
e eu gostaria que o presidente encaminhasse um documento para a prefeitura, para que, em conjunto com o CDL, enviasse um ofício a todas as empresas do nosso município, para que faça valer a lei do capacete, não entrando nos estabelecimentos. Nós temos uma lei aqui no município, onde o motoqueiro ou uma pessoa com capacete, ele é proibido de entrar no estabelecimento. E que às vezes nós estamos chegando num período natalino e que aumenta as ondas de assalto em nossa cidade. Então eu quero deixar um alerta para que a prefeitura entrasse em contato com o CDL, para que encaminhe ofício, para que coloque no seu estabelecimento proibido entrar com capacete. Porque só esta semana e na outra já teve 2 assaltos com motos na região, na questão aqui da estação. Então, o policiamento está muito bom, está muito ostensivo, mas não é justo os profissionais, todos eles levaram a culpa sem ter, que às vezes é uma pessoa de fora, entra aqui em nossa cidade, faz um determinado assalto, e aí fica a classe dos mototaxistas e motoboys sendo prejudicados. Então, aproveitando este momento, gostaria que fizesse esse ofício. Que também a Câmara de Vereadores, eu não sei, que eu estava ausente durante o meu tratamento de saúde, pois não. A questão do projeto de lei dos mototaxistas. Isso já foi aprovado para o ano de 2013, que eu gostaria também formado, porque os motoqueiros já estão prejudicados já com esse sistema, e a polícia tem o seu direito de fazer o seu trabalho, que a partir de 2013 o motoqueiro ou o município que não estiver se adequado ao sistema não vai ter mais os mototaxistas em nossa cidade. Então, se a Câmara de Vereadores com o município não adiantar o trabalho, eles vão ficar prejudicados. Então, nós não temos interesse, a Câmara Legislativa também não tem interesse, o Poder Executivo não tem interesse, mas nós temos que fazer a nossa parte para que os nossos mototaxistas não fiquem prejudicados. Então, essas são as minhas palavras, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Convido o vereador Antônio Pires para fazer parte da tribuna em seu período de 10 minutos. Convido o vereador, pelo tempo regimental, para ocupar a tribuna, o vereador Eugênio Bezerra. Senhor presidente, senhor primeiro secretário, vereador Antônio Pires, companheiros vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, ilustre senhor diretor do presídio de Salgueiro, senhor Acácio, também fazendo aqui presente nesta sala, acompanhando nossas reuniões, ilustres vereadores, se ausentaram, mas estavam aqui também para chamar Almi e André Cacau, senhor Joaquim, membro da Associação dos Deficientes, senhor Luiz de Braz, representando aqui todo aquele povo do Penedo. Eu costumo sempre nessa tribuna fazer meus pronunciamentos voltados às necessidades do nosso povo. E aí, a gente, atenado no pronunciamento dos colegas, a gente revive ainda momentos difíceis nas nossas comunidades, com especialidade na zona rural. O homem do campo, por um processo de um fenômeno da natureza,
um grande sofrimento e temos as nossas autoridades com responsabilidade tentando minimizar a situação. Mas mesmo assim é perceptível que ainda falta muita coisa. É muito pouco o que oferece. E aí o companheiro Auremar aqui, ele fazia o pronunciamento da redução de caminhão-pipa que foi feito recentemente. Quer dizer, a seca continua e na proporcionalidade da continuidade da seca, o sofrimento ele realmente também vai crescendo. Porque o lençol freático, para aqueles que ainda têm condições de ter poços, a água vai desaparecendo pelo consumo. E fazendo esse questionamento, significa que cada vez mais piora a situação. E o poder público diminui a condição de uma prestação de serviço proporcionada àquele povo. Então, Auremar, eu acho que nós deveríamos já estar em tempo, ou já estar passando do tempo, de nós fazermos aqui uma comissão nesta casa e dirigir-se à Secretaria de Agricultura e conversar com a autoridade responsável por esta administração da distribuição d'água para esse povo. E a água que realmente é oferecida simplesmente para o consumo humano, restringe-se ao consumo humano, ficando ainda sem esse amparo os animais, que as autoridades também têm que propiciar esse líquido aos animais que também têm vida. Senador, Pois não? Inclusive, dentro dessa denúncia que eu acabei de fazer, até esqueci de falar, mas não falta oportunidade, vamos falar. Tem algumas localidades aonde o pessoal que comandam a água são beneficiados e bem beneficiados. Existem 3 cisternas vizinhas, todas 3 cheias d'água. Enquanto para se levar a água para uma cisterna, tem que ter, para colocar para outra cisterna, tem que ter mais de 1 quilômetro de distância, que o pessoal só é obrigado a buscar a água até 3 quilômetros de distância. O senhor desde já está apontando uma irregularidade, tá certo? E eu atribuo não simplesmente uma irregularidade, um ato criminoso. Quando as pessoas se beneficiam, não é? Deixando outras próximas em sofrimento. Você quer ver a sua parte. E os demais que pode acontecer o que acontecer de pior. Não estar nem aí. Eu atribuo isso a um ato criminoso. Desvio de conduta, uma coisa que realmente a humanidade tem que interagir-se e reconhecer que todos nós temos o mesmo direito. Está a Constituição aí que reza todos esses princípios. Pois não, colega vereador Bio Benício? Olha, companheiro, eu quero só fazer uma colocação em cima do que o companheiro Auremar colocou, dizendo que houve uma redução de 7 pipas, eram 14 pipas, só ficou 7. Não me consta isso não. Ontem eu estive na Compesa, entendeu? O que a Compesa está alegando é que tem uns mais espertos que furaram até a adutora para a questão de encher até açude. Eles já constataram 2 açudes cheios. E por essa razão aqui, o governo até anunciou que ia voltar o helicóptero da polícia para poder justamente fiscalizar a adutora, que foi a única maneira que realmente surgiu o efeito. Agora essa redução de 14 pipas para 7 não me consta não. E eu estive na Compesa ainda ontem e conversei com Luiz Pereira, que Januário estava no Recife, numa reunião, e ele não me abordou essa colocação não. E eu fui justamente questionar falta d'água em várias regiões que não está chegando, e ele constatou que não chegou a água por conta de uma rede que realmente foi furada, foi feita uma sangria para encher um açude justamente numa ventosa que fica na estrada que vai aí em busca de Cabrobó. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Bill. Obrigado. Quer dizer, a gente temos 2 fontes de informação, uma positiva e outra negativa. Por isso, agora, em poucos momentos eu disse, criar-se aqui nesta casa uma comissão para ir à busca da veracidade.
para nós aqui Concordo divulgar com o para a companheiro, nossa viu? gente. Concordo com o companheiro. Tranquilo. Para nós aqui fazer pronunciamentos, a nossa gente, uma coisa real. Não é? Depois não Questão de ordem. A questão do que eu falei da redução, eu digo isso com provas. Que eu estive na aldeia Poço da Pedra, onde o qual acho que o vereador Bill conhece. E quando eu cheguei dentro da reunião da associação, tive a oportunidade de participar dessa reunião, que estavam exatamente discutindo essa questão da redução dos carros-pipa, que eram 14 para 7. Pois bem, companheiro. Obrigado. Está bem entendido, né, o que o senhor pronuncia, bem entendido o que o nosso companheiro vereador Bill também pronuncia, e eu vi aqui algumas vereadoras sinalizando também que não tem conhecimento deste fato, não é? Mas vamos nesta casa, nós como os representantes legais do povo, fazer o nosso papel. Vamos à busca de realizar um contexto que nós pudéssemos aqui discutir se essa negatividade realmente estiver existindo. A gente temos autonomia, nós temos autoridade, porque nós se irmana ao povo e fazemos com que as coisas aconteçam de melhor para essa gente. Não justifica que venha provocar uma diminuição de elementos que está levando para o povo benefícios. Não significa que alguma autoridade tenha essa incompetência de determinar que diminuam esse benefício da nossa gente que está em sofrimento. Então, nós não poderemos ficar simplesmente nesta casa, vindo para esta tribuna e fazer falatórios, quando nós não se desloquemos dela para ver a realidade do que está acontecendo no nosso município. Eu estive agora recentemente ausente da nossa cidade, mas aquilo que eu escuto me comove. Me comove porque eu não estou aqui simplesmente ou meramente, como queiram entender, porque quis estar aqui, não. Eu estou aqui porque exatamente aquelas pessoas sofridas, carentes e que têm confiança na minha pessoa, assim como teve nos demais, e tiveram confiança também em alguns que não foram eleitos, mas pelo demonstrativo da votação que teve, também houve a confiança. Mas infelizmente por uma questão da lei eleitoral, da proporcionalidade, não chegou a permanecer conosco aqui para a gente estar em luta em defesa do nosso povo. Mas aqueles que estão aqui ainda, mesmo que não foram eleitos, têm que continuar na luta. E nós que vamos continuar, temos que estar nesse campo de defesa do nosso povo sofrido. Isso é que é a realidade. Eu sei que eu perdi muito por essa questão de ser realista, de falar a verdade e de defender os interesses dos mais fracos. Mas para mim isso pouco importa. O que importa é eu estar aqui usando a minha fidelidade juntamente para com as pessoas. Então isso é um dever nosso e não é um favor. Portanto, essa praticidade ela tem que dar continuidade aqui neste recinto. Somos nós verdadeiramente, vereadores e vereadoras, que temos que irmanar, acabar com várias picuinhas que tem nesta casa. Deixar de falar um do outro e de estar criticando e querer falar mais alto do que os outros. E se irmanar em defesa do povo. Essa é que é uma realidade. E quero parabenizar aqui a ilustre vereadora Fátima Carvalho, por um requerimento que faz agora neste momento, em detrimento da construção, da demolição de casas de taipa e construção de casas de alvenaria no distrito de Humães. Se tratando do distrito de Humães, estende-se Sítios Novos, Santana, entre outros, vereadora, que a senhora vai falar aqui na tribuna quando vier, porque não é meramente, tão somente Humães. Humães subentende que é só aquela localidadezinha para muitas pessoas, mas tem que se estender aquelas artérias que faz parte, aqueles sítios que faz parte do distrito de Humães. Então está de parabéns pela criação desse requerimento 131/2012, e que o nosso prefeito, pela construção que vem fazendo no nosso município, que aumente cada vez mais essa constitutividade, para que o nosso povo sinta-se apoio de um governante que sempre disse o que faz e faz.
Então, nós temos que propor a esse povo melhores condições de vida. E com essas construções, sim, estaremos fazendo o que é melhor para o nosso povo. E para a semana, vereadora Fátima Carvalho, não aproveitando uma carona sobre sua pessoa, mas entrarei com requerimento para o distrito de Pau-Ferro, com esse mesmo objetivo. Muito obrigado e muita felicidade a todos. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a dispensa da minha presença aqui, porque eu estou participando de um seminário do Ministério Público. Gostaria de vir aqui só para pedir, aqui está a minha inscrição e eu já estava lá. Vim aqui só porque não havia falado antes. Eu gostaria de pedir desculpa a todos os ouvintes na nossa sessão, da nossa reunião, porque neste momento outros interesses, a gente está em busca de outros conhecimentos exatamente para defender o direito cidadão de cada um de nós aqui desta tribuna. Muito obrigada. Senhor vereador Eugênio Bezerras. Sem mesa, convido a Fátima Carvalho para assumir a mesa aí, enquanto eu estou aqui na tribuna. Assuma aí, vereadora. Senhora presidente em exercício, senhores vereadores, vereador, meu primo ali, Zé Carlos, vereador eleito, seja bem-vindo à casa, vereador. Funcionário desta casa, plateia aqui presente. Eu concordo plenamente, colega vereador Gualberto, quando Vossa Excelência tocou numa tecla muito debatida sobre os vereadores aqui presentes. Veja só, o cara quando quer ser prefeito de qualquer município, ou governador de qualquer estado, ou presidente de qualquer país, ele tem que ter mais um. Então o que acontece quando você está no poder, seja governador, seja prefeito, você leva uma certa vantagem. Se é candidato a deputado estadual, no mínimo são 500 deputados ali tentando, de uma forma ou de outra, ser apadrinhado pelo governador, ou pelo prefeito, ou pelo presidente. Eu acho que está errado. Quem deveria se eleger era aquele que tivesse mais um, ou que empatasse e fosse o mais velho. Duvida você encontrar uma oposição com 40 ou 50 candidatos a vereador, ou proporcional na esfera estadual ou na esfera federal. Por quê? Porque a maioria das pessoas que querem sair candidato é pensando em benefício próprio, seja o prefeito, seja o estado ou seja o país. É apadrinhado pela prefeitura, apadrinhado pelo governo estadual ou governo federal. Por quê? Porque ali onde se tem um apoio disso, o apoio daquilo, um emprego solicitado, porque nós já estamos vendo aqui, recentemente, pessoas, Fátima Carvalho, que foram empregadas e já foram demitidos. E isso foi colocado para o candidato a vereador A, candidato a vereador B. Então, assim como é apadrinhado no governo municipal, é apadrinhado no governo estadual e no governo federal. Então, a partir do momento que cada candidato a vereador ou deputado ele tenha direito para se eleger tendo apenas um mais do que o outro, não estou aqui dizendo porque eu perdi, porque foi uma coisa debatida em plenário, só um minuto, vereador, debatida em plenário e que é o certo, porque a partir desse momento, Eugênio Bezerra, o prefeito que for lançar 50 candidatos, ele só vai lançar 15, aí todos vão ter voto, ou que vão lançar 50, mas sabendo que só vai ser eleito aquele que tiver mais voto. Pois não, novo vereador. Vereador, a colocação sua foi semelhante à de Gualberto. Agora, veja bem, todos dois têm razão. A dúvida, junto com a população, permanece e é grande. Agora, isso tem que acontecer, os homens das botas lá no Congresso Nacional mudar a regra do jogo. É isso mesmo. Mudar a regra do jogo. Até porque, você tem razão, olha, você, Gualberto, como eu disse, tiveram mais de 1000 votos e não entraram. Tá entendendo? E não entraram. Quer dizer, de outras coligações,
entrou candidato justamente que vai fazer parte do quadro da Câmara Municipal de Salgueiro, onde teve 600 e tantos votos. Quer dizer, Vossa Excelência tem razão nessa parte. Agora, tem que haver uma mudança de jogo. Uma mudança de jogo, porque não é dessa maneira que vocês têm uma posição, vocês enfrentam. Agora, eu mesmo não tive condições. Minha posição foi muito simples. Eu estou altamente satisfeito com a votação que tive. Por quê? Eu não tive a condição financeira. A eleição de Salgueiro para vereador, ela foi mais cara do que a eleição de prefeito. A gente sabe disso. A gente sabe que teve candidato que cobriu proposta na casa de fulano de tal de 800, que um tinha dado 800, o outro deu 1.200, e assim sucessivamente. Isso é um rasga-rasga, onde tira a dignidade do eleitor, do cidadão. Isso a gente não admite uma coisa dessa não, tá entendendo como é? E a gente sabe, enquanto isso, você foi prejudicado, porque se você teve 1.000 e poucos votos, então aí onde entrou o vereador com 700 e poucos votos, 600 e poucos votos, tá entendendo? Então, nós, vereadores, quer dizer, os senhores que vão ficar, os senhores têm que entrar em contato com esses deputados que vocês votam, tá entendendo? Que dão apoio, para que eles mudem a regra do jogo lá em Brasília, porque do contrário, fica essa desigualdade, alguém fica prejudicado. Muito obrigado. Às vezes, vereador, eu encontro pessoas que já têm consciência que vai ter 200, 300 votos, e ele diz, não, simplesmente porque eu quero me encostar na prefeitura. Quer dizer, tem que tirar isso do candidato, que ele seja candidato com o benefício de ajudar o povo, ou que seja eleito ou que não seja. Agora, pensando só em ser ajudado, aí onde quem está na prefeitura leva uma certa vantagem. Enquanto nós tivemos 28 candidatos, o prefeito teve 60. Por quê? Que eu sou bom? Não. Porque eu estou na prefeitura, sou eu que assino o cheque, sou eu que dou as ordens, e lá vem o benefício. Não estou falando aqui do prefeito Marconi, não. Eu estou falando em termos geral, em qualquer município. Mesmo assim, é o governador do estado. Nós vimos um exemplo básico. João Paulo mais Humberto Costa estava eleito em Recife. E muito bem eleito. O governador botou a mão e destruiu todo mundo. Então, quem está na situação, quem está com o poder da caneta, é quem manda nesse país. O eleitor, eu passei em alguns lugares que a gente vê o sacrifício. O problema da falta d'água, a falta da saúde, a falta disso, a falta daquilo, metendo o pau no prefeito ou na administração, com 10 dias você retorna lá, está todo mundo de bandeira vermelha, levantando, brigando, e você vai dizer o quê? Algum mistério aconteceu, Silvino Cavalcante, e não foi milagre de Deus não, porque milagre de Deus é todos os dias, não só é apenas faltando 10, 15 dias para a eleição. Não estou condenando o eleitor tem direito de ver se naqueles 10 dias eles são felizes ou se durante 4 anos. Não estou dizendo que Marcondes ou que Alvinho não merecia ser o prefeito, mas eu estou falando daquele eleitor que estava metendo o pau ou em Alvinho ou em Marcondes e de repente ele levanta uma bandeira. O que é isso? Todos nós sabemos o que é, mas nós temos que respeitar a vontade e a decisão do eleitor. Agora, você vê o que aconteceu, passou as eleições ontem, nós já encontramos 10, 15 blitz por dia dentro de Salgueiro. Que pelo menos seja uma blitz educativa, uma blitz sem ignorância, sem existir o que acontecia aqui antes em Salgueiro. Porque nós vimos as dificuldades que estavam existindo. Há um ano atrás, senhores vereadores, senhores aqui da plateia, a ignorância que existia pelo ex-comandante que estava comandando essa cidade. Nós sabemos, olha, eu sei notícia de pessoas de autoridade que penetrava-se em autoridades colocadas para ser isso, para ser aquilo, que entrava na casa do cidadão exigindo voto. E nós deixava passar porque a democracia existe. Agora a autoridade colocada, ele não pode intervir em política, não pode intervir nisso, intervir naquilo. O que é isso? Isso é um abuso de poder. E eu não vou me calar diante desse abuso de poder. Mas, quando se tem a caneta, é quem decide. E o cidadão, a cidadã, tem que, de uma forma ou de outra, acordar. Como é que acorda? Se você está faltando a saúde, está faltando a educação, está faltando isso, está faltando aquilo, ali é seu momento. Ali é a sua decisão. Ali onde você tem seu direito garantido, desde o mais alto ao mais baixo, dos cidadãos e das cidadãs. Mas, infelizmente, algumas pessoas
tem uns pensamentos diferentes. Eu vi e revi na cidade de Salgueiro, pela primeira vez, 90, quase 100 candidatos a vereador. Claro e evidente, é um direito de cada um. Agora, quando você olha, você vê que a maioria estava interessada na prefeitura, interessado no poder. Jamais pensou, se preocupou o que é que o cidadão está precisando ou não está precisando. Se existia 14 pipas e hoje tem 7, essa história ainda não foi confirmada, mas eu acho uma injustiça, porque já estava precisando de 20, e se caiu para 7, piorou. Mas respeito porque os sítios que a gente andava Severino Cavalcante, e logo no início a dificuldade era muito grande, a preocupação que isso, nós estamos desprezados por isso, desprezados por aquilo, mas aquilo que eu citei na reunião após a eleição, duas cidadãs que moravam numa casa de taipa e mora na pior estrada de Salgueiro, que é a Estrada de Conceição, e feliz da vida. Por quê? Porque ia votar no prefeito que ela queria e no vereador que ela queria. Entendeu? Mas não se preocupou se tinha abastecimento de água, não se preocupou que estava morando numa casa de taipa há mais de 40 anos, ainda foi firme e forte quando me relatou, após a eleição, o governador vai asfaltar aqui essa estrada de Conceição e o prefeito vai fazer as casas populares. Quer dizer, e eu simplesmente parabenizei ela e disse que ela estava certa. O direito de cidadã tem que ser respeitado. Seja rápido, vereador, porque nosso tempo está... Viu, companheiro? Agora, uma das coisas que o companheiro Eugênio falou aí, na questão das picuinhas, essas coisas todas, agora, eu costumo dizer o seguinte, que os adversários da gente estão no outro grupo, mas no caso de vocês tinham um adversário dentro do próprio grupo. Eram uns rasgando os outros. Meu grupo, que eu fico calado assim, Severino Cavalcante. É isso aí que eu quero justamente meu chegar. grupo tinha 2 cabos eleitorais que realmente, quando eu citei aqui, eu não me preocupei com o vereador, eu me preocupei com alguns cabos eleitorais, que cada um vai procurar o que é seu. Agora, quando eu falei que eu não sabia quem era carniça nem quem era urubu, é porque eu não sabia quem era, se era o cabo eleitoral ou o candidato do cabo eleitoral, né? Mas respeitei a posição, deixei ele à vontade, e quem perde é o povo, porque se o povo está todos os dias com seu candidato, vendo e revendo, prestando e cobrando, tudo bem, mas se quiser um vereador ausente de 4 anos, ele vai continuar do mesmo jeito. Então eu vou respeitar o candidato. Agora, aquilo que eu disse antes, continuo dizendo, não sou homem de baixar a cabeça para Deus, e nós somos obrigados a baixar a cabeça. Mas estou firme e forte e disse, saio desta casa, mas não saio da política nem saio da história. Muito obrigado. Quero convidar a nobre vereadora Fátima Carvalho para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos os internautas. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Márcio Nemédio, primeiro secretário vereador Antônio Pires, vereador Eugênio, vereador Roberto, vereador Bio Benício, vereador Auremar, que está despedindo por este ano, mas a partir do 1º de janeiro se encontra aqui. Quero dar um forte abraço aqui ao nosso grande diretor do presídio, Carlos Acácio, pelo grande serviço prestado à nossa área de Salgueiro. Abraçar aqui o nosso vereador Zé Carlos, que a partir do 1º de janeiro está aqui conosco nesta casa. Abraçar aqui Joaquim, Dona Elizabeth, abraçar os demais, na pessoa de Edmilson, filho do nosso saudoso Aderbal. Também quero abraçar aqui Luiz de Braz, que veio lá do sítio Penedo, abraçar todos os funcionários dessa casa, na pessoa do grande jurista Dr. João Lucena. Vou ser rápida aqui na minha fala. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter me dado mais uma vez
a Deus e ao povo de Salgueiro o espaço de continuar nessa casa defendendo a população salgueirense. E quero fazer 2 relatos. No relato, na fala do vereador Auremar, quando ele disse que ia ser reduzido os carros-pipa, numa reunião a qual ele foi, eu liguei para o secretário de Agricultura e ele me falou que vai fazer termo aditivo para contratar mais carro-pipa, porque não choveu, não tem como reduzir pipa numa situação dessa. Vão continuar cavando cacimba para dar água aos animais e vão continuar atendendo com carro-pipa. E eu gostaria de pedir aos nobres vereadores, a nobre vereadora que não se encontra porque está em uma reunião fora daqui, para a gente formar uma comissão, não só para resolver o problema dos carros-pipa, porque é tão difícil a gente saber do grande trabalho que é feito na Secretaria de Agricultura do nosso município, de pessoas comprometidas em atender o povo. E a gente vê picuinhas. Eu não recebi pipa. O pipa saiu daqui e despejou no terreno de fulano. E a gente termina aí numa região encontrando a conversa totalmente adversa. Eu sei que o vereador Auremar, não só por ser da minha família, como conheço da sua integridade, do seu trabalho, da sua honestidade, mas a gente sabe muitas vezes que existe uma picuinha pequena que atrapalha no andamento da carruagem. Mas a gente está aqui, vereador, mesmo com sua ausência, mas nós vamos lhe representar em todos os distritos, analisando cada caso. Como também a gente formou uma comissão para ir olhar o sistema de abastecimento da adutora, nas localidades onde tem água. O que é que está acontecendo que não chega água na casa de BT? Não só ajudar a Compesa nesse sentido, como ajudar a população que está sofrendo com a falta d'água em sua casa. Quero dizer, vereador, que estou enganada quando Vossa Excelência falou em relação ao controle. Não dá o atendimento aos filhos da Vila do Negreiro. Quando essa população, não só a Vila do Negreiro, como a Vila do Uri, como as demais vilas que virão, quando eles fizeram o seu remanejamento de uma localidade para outra, eles tiveram e receberam do governo federal todo o apoio para que eles vivessem em situação de qualidade, com água, com energia, em conforto. A gente sabe que teve deles que continuou, mas teve deles que tinham uma vida bem precária e melhorou bastante. Mas a gente quer melhoria de qualidade de vida para todos eles. Contem com o meu apoio nisso aí, porque eu acho que quem tem que trabalhar são os filhos daquela localidade, não aqueles que estão vindo de fora. Agora também, companheiro, se a gente achar uma forma de atender aqueles companheiros e atender o que vem da nossa cidade, vamos abraçar, porque o filho de Salgueiro precisa também trabalhar. Pois não, vereador? Inclusive se encontra 2 filhos de lá da Vila, Wilson e Hélio, se encontra aqui, que estão pedindo com a gente, que querem participar da nossa reunião, para que sejam presentes, porque a questão da água de lá, eu não tenho provas aqui, e a questão do próprio da Vila, eu tenho testemunha presente. Não, mas o que foi que eu acabei de dizer? Quando Vossa Excelência estava na tribuna, eu liguei para o secretário de Agricultura, é uma pessoa que trabalha com muita transparência e muita responsabilidade. Ele disse que a Secretaria e o Exército vai ter que colocar mais pipa e não reduzir pipa. E eu confio, acredito, porque não houve chuva. Não houve sistema de abastecimento nessa localidade, não tem como reduzir. E eu quero dizer a Vossa Excelência que estou aqui para fortalecer. Se a Secretaria de Agricultura precisar desta vereadora para ir lutar junto, para que tenha melhoria, eu quero a nossa população assistida. Não quero aqui picuinhas, e sim resolver o problema do nosso povo. Como também eu queria falar um pouco em relação às eleições. Eu concordo com o vereador Antônio Pires e o vereador Roberto, quando fala que a população não entende por que é que eles tiraram 1.000 e poucos votos, não foi eleito, e os vereadores que tiraram
tiraram 600 e poucos votos, foi eleito. Eu era menina, eu não quero citar uma coisa que eu ia citar. E já existia coligação. Se já existia, a gente tem que ter o respeito, entender que se tem a coligação, são eleitos pela coligação. O vereador Márcio Nemédio, ele é do partido totalmente oposto ao meu, mas ele se coligou com o partido PSB. Ele hoje é vereador da coligação PSB. Nós temos vereador que foi eleito com 600 votos, outro com 800, eu tirei 1029, mas a gente está aqui abraça, porque não foi agora que foi criado, foi há muito tempo. Vou sentir falta dos colegas, vereador Vilbenício, vereador Antônio Pires, vereador Roberto, mas é um entendimento e eu gostaria, se algum eleitor, se alguém não entendeu, não entender a tramitação da carruagem, a gente pode solicitar alguém do cartório eleitoral fazer um debate para que a população entenda a situação. Coligação é coligação, partido é partido. Pois não, vereador? No meu discurso, vereador, não foi sendo contra a coligação. Não foi sendo contra a coligação. O colega vereador Vilbenício citou que o certo era falar com os deputados que criaram para acabar. Mas isso tem há muito tempo, vocês sabem disso. Que é partido de coligação são iguais. Nós sabemos que é quase impossível acabar coligação. Com coligação não, com quem tiver mais votos. Isso aí é um desejo da Câmara Federal e nós temos que respeitar. Isso, né? Mas o que eu estou dizendo, quem está no poder, quem é o prefeito, quem é o governo do estado, quem é o presidente da República, sempre levam uma certa vantagem com uma quantidade exorbitante de candidatos, seja municipal, estadual, federal, que quer ser candidato só em benefício próprio. A partir do momento que acabasse com isso, não estou aqui preocupado quem teve voto e quem não teve, entendeu, senhoras e senhores? Eu estou aqui preocupado porque, enquanto você está no poder, você encontra 60, 70 candidatos querendo ser vereador, 200 ou 300 candidatos querendo ser deputado, só para benefício próprio. A partir do momento que tivesse um candidato que não fosse ali pensando em si e pensando no povo, aí sim eu tiraria o chapéu para cada um candidato que tivesse disposto a lutar por si e pelos outros. Mas pensando só no emprego da prefeitura, ou pensando no emprego do Estado, ou um benefício do Estado, aí eu não posso tirar o chapéu para esse candidato, vereador. Eu acho que quem observou o decorrer da eleição, nós tivemos 10 partidos. A Frente Popular de Salgueiro teve 10 partidos. Jamais, a gente sabe que tem um limite. Eu já alcancei também, no parte de Vossas Excelências, também o contrário da nossa. Agora, nós fomos 10 partidos. Eu acabei de falar, vereadora, quem está no poder, não interessa quem seja. Não, independente de estar no poder ou não, cada partido tinha sua margem de candidato e sempre foi respeitado. Pois é, na discussão eu faço um relatório em relação a esses 2 requerimentos que eu solicitei. Muito obrigado, um bom final de semana e um abraço aqui ao nosso vereador André, que acabou de chegar. Não havendo mais oradores, passamos a dar cumprimento à pauta de acordo com o artigo 69 seguinte do Regimento Interno. Proceder, discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 17/2012, autoria do vereador Edinaldo Barros, emenda. Denomina-se Rua Antônio Pedro Angelim, no distrito de Humães e das outras providências. Votação em segundo turno. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 26/2011, origem do Poder Executivo, emenda. Institui o Código Municipal de Saúde.
Projeto de lei número 26, já com os pareceres das comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Relação de Lei, com os pareceres favoráveis. Projeto de lei número 26 em discussão, em votação. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 11, 2011. Erraram aqui. Projeto de lei. Esse projeto de lei aqui, ele foi apresentado em 2011. Vai ser reapresentado agora em 2012, porque a prefeitura, o pessoal da prefeitura, não tinha entregue ainda COCRIS, que foi entregue esta semana. Esse projeto do Legislativo, ele não tem o nome, é da Vossa Senhoria, o Alberto Muniz? De qual? Esse número 11? 11 é, da minha autoria. Projeto de lei número 11, 2011, da autoria do vereador Alberto Muniz, a emenda, denomina-se Rua Aderbal Alves Conserva, a antiga Rua Equador, no loteamento Jardim América e das outras providências. Quem fez esse problema? Foi o Zezé. Eu solicito os pareceres orais. Pronto, senhora. Os pareceres oral da Comissão de Justiça e Relação de Lei, presidenta Maria de Fátima. Parecer favorável. Relator Edinaldo Barros. O membro Alberto Muniz, substituído pelo vereador Auremar. Parecer favorável. Apreciação dos pareceres. Quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem discordar levante. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria em discussão. Falando da discussão, eu gostaria de pedir à secretária Adote para ler a biografia do nosso amigo saudoso Aderbal. Na verdade, o que conforme a palavra de Deus que nos revela. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O vereador Alberto Muniz apresenta votos de pesar, expressando sentimentos de conforto aos familiares do saudoso Aderbal Alves Conserva, pelo seu falecimento ocorrido no dia 16 de maio, na cidade de Salgueiro. Do interior desta proposição, desse conhecimento à família, na pessoa da viúva Leonor Nogueira de Carvalho, conhecida carinhosamente por Dona Nana, e demais familiares na pessoa de seus genitores. O voto solene de profundo sentimento e pesar, que ora manifesta o vereador Alberto Muniz, constitui ato memorável de merecida homenagem a Aderbal Alves Conserva, que foi ao encontro do Pai Celestial de forma súbita, deixando-os a todos consternados. Aderbal Alves Conserva, salgueirense, filho de Antônio Lopes de Barros e Josefa Alves Conserva, nasceu em 10 de agosto de 1911, firmou enlace nupcial com a senhora Leonor Nogueira de Carvalho, com quem conviveu tendo 7 filhos e viveu harmoniosamente até sua partida. Fotógrafo, amante da sua profissão, simples, amigável, bom esposo, bom pai, filho abnegado, adorava pescaria e uma boa conversa. A sua partida súbita entristeceu a todos os seus familiares e amigos, que tiveram o privilégio de desfrutar de seu convívio e de sua amizade, deixando em suas vidas uma lacuna impreenchível. Por este exemplo de dedicação e espírito aberto aos caminhos do bem, o edil Alberto Muniz, com imenso pesar, vem externar solidariedade cristã à família, para a qual espera que a força da fé, a virtude da oração minimize a dor da perda e da separação do ente querido. A fé em Deus, as boas atitudes e o solidário espírito cristão com certeza serão as lições mais fortes para todos, que restam marcados por uma tristeza inconsolável e órfãos de um convívio feliz. Os caminhos de Deus são perfeitos e morredouros. A palavra de Deus é o conforto dos que com ela encontram o verdadeiro sentido da existência e da paz eterna. Aos familiares enlutados, neste momento de dor, recebam todos a graça, a luz e a bênção do Pai Celestial. Que o Senhor Aderbal Alves Conserva repouse em paz. Alberto Muniz, vereador.
Eu gostaria de agradecer à secretária Adote por ler esta moção de pesar do nosso querido Aderbal. Aderbal, que eu acredito que todos vocês aqui conhecem e sabem o passado do nosso amigo fotógrafo. Quem mais conhece bem é o nosso amigo Edinaldo Barros. Eu estou me recordando aqui que algumas campanhas de prefeito em 1982, ele era um dos fotógrafos mais importantes, não só de Salgueiro, mas de sim da região toda, né? E ele era quem fazia o trabalho nas fotografias na prefeitura de Salgueiro e região, e era uma pessoa muito comunicativa, muito amigo de todos, uma família unida, uma família bem alegre em todos os momentos. Então, esta homenagem era para ter apresentado o ano passado, mas devido a alguns problemas e ao meu problema de saúde, ficou ainda demorando um pouco, mas não dependia só de mim, dependia também da prefeitura por parte de um COCRIS que eu tinha solicitado, mas solicitei a minha amiga Fátima para que ela ficasse no pé do nosso amigo, para que ele solicitasse com urgência esse COCRIS para ver se a gente apresentava. Fátima, na minha ausência, eu sei que você tentou, graças a Deus, eu tive um problema de saúde, mas você ficou no pé, mas graças a Deus, esse negócio saiu do papel. E eu queria dizer a Edmilson, que aqui se encontra, que é filho do nosso saudoso Aderbal, que demorou, Edmilson, mas saiu. Mas graças a Deus, o nome de seu pai vai ser estampado em uma placa e a família, com certeza, irá providenciar essa placa para colocar justamente na rua que foi homenageada. Então, eu agradeço também a todos os vereadores aqui presentes que aprovaram este projeto de lei, aonde todos vocês que aprovaram vão ter uma participação e que naquele momento passou pela Câmara Municipal de Vereadores esse projeto de lei, e todos os 10 que aqui se encontram aprovaram com grande alegria e com grande emoção. Eu gostaria também de pedir ao nobre colega Edinaldo Barros para dar também uma palavrinha sobre o nosso amigo Aderbal. Muito obrigado. Muito bem, eu quero, em primeiro lugar, vereador Gualberto, parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento e também o projeto de lei, colocando o nome do Aderbal. Inclusive, quem não conhece ele, no Facebook tem vários álbuns, e recentemente o nosso amigo Paulo Jarlênio, ele colocou várias fotos históricas da cidade de Salgueiro, e lá tem várias fotos de seu Aderbal, né? Inclusive ele numa rural, em vários momentos aqui da nossa cidade, momentos de época, né, dos anos 80 para trás, desde a fundação de Salgueiro, por aí assim, e tem lá muitas fotos de seu Aderbal, né, que é pai do nosso amigo Neném, né, Neném que vende carro também, né, que os conserva. É uma família realmente, como a Vossa Excelência colocou muito bem, uma família unida, uma família histórica também no nosso município, e seu Aderbal também prestou um grande serviço naquela época, né, em que para você tirar foto era complicado, mais do que hoje. Hoje tem câmera digital, celular, né? Naquela época não, ele era realmente o cara, era ele, né, seu Aderbal, pela sua estrutura, né? E muitos, quando eram candidatos também, iam tirar foto lá no Foto Brasília, e muitas vezes seu Aderbal já tinha um paletó velho surrado lá e emprestava para quem ia tirar foto, porque realmente naquela época o paletó era mais escasso, né? Só para quem tinha condição financeira. Mas eu lembro muito bem, não é que eu seja tão das antigas quanto Vossa Excelência, né? Quando Vossa Excelência citou Edinaldo Barros, lembra muito bem de seu Aderbal, né? Então, assim, eu não convivi com ele quando eu era criança, né? Mas eu conheço a história dele, né? Conheci ele ainda em vida também, né? Dona Astrogilda também, minha mãe ia sempre na casa da Dona Astrogilda, até porque a gente morava ali na Otávio Leitinho, também hoje no centro da cidade, né? Naquela época. Mas é importante a sua homenagem. Eu gostaria que Vossa Excelência só refrescasse aqui a minha memória. O Jardim América, ele fica onde? Próximo ao Copo de Cristal, né? Certo, muito bem. Muito obrigado, então, ao vereador pelo espaço também nessa homenagem ao saudoso Aderbal.
Eu gostaria de dizer, vereador Gilberto, foi uma homenagem muito justa. Houve um mal-entendido no decorrer dessa trajetória, houve um mal-entendido que quando Vossa Excelência fez esse projeto de lei, o ano passado, foi colocado em uma rua lá no espaço da Delta. E não tinha mais a rua. Quando, agora no decorrer, né, dessa trajetória de luta da gente, eu fui procurada por alguma pessoa em relação ao porquê da mesa diretora não ter sido colocado esse projeto e o porquê do prefeito não ter sancionado. Primeiro, o prefeito, para sancionar um projeto, tem que sair da mesa do legislativo. Segundo, para aprovar um projeto, tem que ter todos os trâmites. Tem que ter a biografia, tem que ter a certidão de óbito, tem que ter o croquis. E eu fui procurada por algumas pessoas para eu fazer a apresentação desse projeto. Eu tenho muito carinho e muito respeito pelo vereador Gilberto, só não aceitei a forma que foi tratado, porque se procura, a prefeitura, você tem que procurar. A gente sabe que o pessoal lá do setor de cadastro, eles têm a tangente que eles trabalham, mas tem que ter pode sobrar um tempo de atender a um vereador para fazer um croquis, que não é também de obrigação eles fazerem. A gente procura, eles fazem no momento de folga, que a gente tem que ir lá na comunidade para eles analisarem tudo. Eu quero dizer aos familiares de seu Aderbal. Seu Aderbal, para mim, foi uma figura muito importante, foi vizinho do meu tio Benedito por muito tempo. A sua esposa é o mesmo Carvalho dessa vereadora. Não foi por isso que eu entrei nessa jornada. Quero dizer que é um prazer. Ele não só merecia ter o nome de uma rua, como merecia ter o nome de um órgão público, por conta do trabalho que ele fez em nossa cidade. Quantas pessoas não tirou seu primeiro documento, tirado a foto para o seu Aderbal? Minha família, todos nós procurava seu estúdio para tirar foto. É com imenso prazer que hoje eu aprovo esse projeto. Tirando qualquer picuinha e dizendo, vereador, conto com o apoio desta vereadora. Muito obrigado. Em discussão? Em votação? Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem discordar, levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 18, 2012, a origem do Poder Executivo, que é a LOA, que estima e fixa despesa. A pedido do vereador Gilberto, que não deu tempo de analisar, eu retiro de pauta. Requerimento da minha autoria, vou pedir ao vereador primeiro secretário, o ilustre vereador Antônio Pires, para fazer a leitura. Requerimento número 130/2012, autoria do vereador Márcio Nemédio. Assunto: solicita ao excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Marcondes Libório de Sá, a construção de um poço no sítio Pedra do Galo, na entrada do sítio Miguel, no município de Salgueiro. Em discussão? Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Quem discordar, levante. Aprovado pelos presentes. Requerimento número 131/2012, autoria da vereadora Fátima Carvalho. Assunto: solicita ao excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Marcondes Libório de Sá, a demolição das casas de Taipa, localizadas no distrito de Umães, e nos mesmos terrenos sejam construídas as casas de tijolo. Em discussão? Só um minuto. Após as eleições, vereador presidente Márcio Nemédio, eu fui procurada por algumas pessoas do terceiro distrito, me pedindo para que fizesse esse requerimento. Eu sei que não só o terceiro, como disse o vereador Eugênio Bezerra, o terceiro, o quinto, todos os distritos precisa de urgência no tanger dessa situação. Mas a gente sabe do trabalho que vem fazendo a Secretaria de Obras, a gente sabe das dificuldades, mas eu quero dizer ao prefeito, quero dizer à população de todo o município de Salgueiro, se depender desta vereadora, conte com o apoio para que todas as pessoas tenham moradia com dignidade. Eu quero parabenizar a vereadora, porque, salvo não me engano,
É o primeiro requerimento que é feito nesse sentido, de construção, de transformação de casas de taipa para alvenaria. Por isso, na tribuna lhe parabenizei e aqui quero novamente repetir, esses aplausos, pela sua eficiência de um trabalho como legisladora nesta casa, um trabalho voltado para o nosso povo. Requerimento 132/2012, autoria da vereadora Fátima Carvalho, o assunto: solicita excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Marconi Libório de Sá, no sentido de construir um mata-burro na entrada da Vila Caldeirão das Letras, próximo à BR-116. Em discussão? A comunidade do sítio Caldeirão das Letras, com a dificuldade que está sobre água, sobre pastagem, seus animais estão saindo do habitat para procurar, e a gente sabe que logo em seguida é uma BR. Como também outros animais de outras localidades entrando para o Caldeirão. Aí eles me pediram para fazer esse requerimento e eu conto com o apoio de vocês. Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assunto a tratar, nem matéria a deliberar, agradeço a presença de todos e ao tempo que convido para a próxima reunião, que se realizará no dia 1º de novembro de 2012, próxima quinta-feira. Para encerrar a sessão, sobre as